Eric, ele é um filho adotivo. Que a Úrsula é tia da Ariel. Que ela tava mexendo na coleção de coisas dela e ela mexeu num livro e eu pensei, poxa, livro à prova d'água. Outra hora que ela se agarra nas águas vivas, tipo na parte de baixo, e eu fico imaginando que na vida real ela teria levado um choque, sim. Olá, arco-íris, tudo bom com vocês? Eu sou Steph Hermine e esse é o canal Mundo Multicolor. Promessa é dívida e eu tô aqui pra avaliar com vocês o filme da Pequena Sereia live action de 2023. Então pega a pipoca e antes de mais nada comenta pra mim se você assistiu a esse filme, se ainda vai assistir ou se você não tem interesse e o porquê. Já perdoa o barulho de chuva que eu não controlo o tempo, mas enfim. Eu assisti o filme da Pequena Sereia logo na estreia, dia 25 de maio, e eu até fiz aqui meu bom e belo roteiro no meu cadernão pra estar aqui comentando com vocês os detalhes do filme, explicando com spoiler, tá? E também dando nota para algumas características. Então já deixe seu like, se inscreve no canal e compartilha com seus amigos que eu aposto que vai valer a pena. Eu vim trazer um aviso para vocês. Eu vou estar trazendo vídeos todos os dias em junho. Isso mesmo, vídeo todos os dias às 6h30. Então já se prepara aí, anota na agenda para fazer sua maratona aqui do canal, tá? Porque todos os dias temos encontro marcado. Vindo falar do filme, eu vou primeiro falar algumas preocupações que a gente teve vendo o trailer. Muita gente comentou sobre o vídeo tá escuro ou algo do tipo. Bom, existe já uma estética Disney e a iluminação de um vídeo, ela também passa uma mensagem. Tudo passa uma mensagem, iluminação, os áudios, enfim. Até as cores que aparecem são propositais. Algumas cenas no trailer pareciam mais escuras que no filme, tá? Porque quando eu assisti não tava tudo assim tão escuro. Tem também, eu acho que é a questão de trazer tensão, porque os momentos mais escuros do filme são os momentos mais tensos. E eu acho que isso ajuda a dar um medinho na gente, sabe? Tipo, na hora que o navio tá afundando, é de noite. E estando com a luz um pouco mais escuro, torna mais imersivo. Parece que você tá ali e fica mais perturbador, mais assustador. E assim se segue nas outras cenas, mas tem outras questões também. Por exemplo, a tecnologia para se gravar no fundo da água é muito maior. No caso, para parecer que tá no fundo da água, né? Porque na realidade eles não estavam ali no fundo do mar. E por isso a imagem é mais difícil de conseguir fazer toda a imagem. E eles optaram por buscar algo mais realista possível. Então, para parecer super realista e ser tudo feito com computador, além de gastar horrores, e certamente algumas coisas não ficaram tão certo, podem ter parecido estranhas, e teve sim algumas cenas que eu achei meio estranho fora da realidade, e acho que por isso escurecer o filme ajuda a esconder um pouquinho de alguns efeitos, porque você não vai conseguir prestar tanta atenção quanto se tivesse tudo lá. E gente, deixando bem claro, eu antes não era a pessoa que mais acompanhava cinema, principalmente por questões financeiras mesmo, e eu não tive acesso a vários filmes. Então assim, eu tô falando meio que com o que eu vim a entender aos poucos e também com base em algumas críticas que eu ouvi, porém eu tô dando a minha opinião imparcial, tá? Eu não vou, tipo, vão ter algumas coisas que eu vi algum crítico falando que eu achei importante e na minha cabeça fez sentido. E eu vou estar falando, mas não quer dizer que a minha opinião vai ser a mesma. Enfim, só deixando isso bem claro pra você. Eu vi algumas outras pessoas falando, porque como não é uma coisa que eu entendo tanto, eu acho que ficaria melhor pra mim tendo pesquisado um pouquinho mais a fundo, pra poder falar coisas com mais sentido, às vezes não deixar batido um ou outro detalhe. Então, essa questão da iluminação foi uma coisa que eu vi alguém falando e realmente fazer filmes embaixo d'água é mais difícil. E os filmes desse estilo, é raro um que tenha muita qualidade hoje em dia, que você olhe e pareça tão real.
Então, eu acredito que esse é um dos fatores, sim, pra eles terem escurecido a cena. Mas eu também eu tive a impressão que ficou mais... trouxe mais a emoção que eles queriam com esse escuro, mais o ar de mistério. Também tem a questão de que outros filmes da Disney também são assim um pouquinho mais escuros. E sobre a qualidade de imagem, como eu falei pra vocês, eles optaram por deixar tudo o mais realista possível. E eu acho que eles conseguiram assim chegar em um nível bem real, onde tudo realmente parecia aquilo. Porém, tiveram alguns momentos que não deu a entender isso. Como, por exemplo, o momento das águas vivas, eu não achei tão real aquela cena. Então, é algo mais fantasioso. Então, acho que algumas partezinhas eles meio que fugiram da proposta ou não conseguiram fazer tão real. E outras coisas eu vi reclamações que as pessoas acharam reais demais, como o Sebastião, como um minguado. Eu amei o jeito que ficou, não me matem. Mas é o seguinte, o Sebastião eu achei muito fofinho, de uma maneira diferente, mas fofinho. E eu não sei se é uma coisa de mim, porque eu tenho essa tendência a achar animais fofos, independente de como eles são. Já o minguado, ele ficou assim, bem realista. E eu confesso que, comparado ao Sebastião, eu não achei ele tão bonito assim, até porque tem peixes lindíssimos no fundo do mar. E eu imaginava, talvez, desse sim pra eles colocarem de um outro jeito que ficasse realista e ficasse mais fofinho. Porém, a voz, tanto a original quanto a dublagem, é tão fofinha, tão fofinha, tão fofinha. É tão fofinho! Que eu achei ele fofo pelas coisas que ele falava, pela maneira que falava, pela voz fofa. Então eu não prestei tanta atenção na aparência, e por ele ser piquititinho, né, comparado a tudo, não foi algo que me incomodou na hora do filme. É uma coisa assim, que se eu ver uma foto dele, eu penso, é um peixe normal, não tem nada de fofo. Mas ouvindo ele falando, com a vozinha fofa, e ele piquititinho nas cenas, eu achei ele fofinho pelo contexto geral. E também, gente, tiveram alguns momentos no filme que deu pra ver bastante detalhes, principalmente nela e nas irmãs, mas tem uma hora que dá pra ver as escaminhas dela, tipo, conforme ela vai mexendo, tem uns brilhinhos como que fossem escamas, e eu achei isso lindo na hora do filme. E eu não podia esquecer de trazer isso pra cá. Então tiveram várias cenas muito realistas, é muito fofa. E outra coisa também que eu vi algumas pessoas comentando quando eu tava pesquisando era a questão das cores, porque uma coisa que tava muito no desenho era as cores bem vivas, né? E não tinha tudo isso no fundo. Nesses momentos mais escuros, eu acho que isso sim dificulta um pouquinho ver as cores, mas a outra coisa também, que no fundo do mar tem muita parte colorida, mas tem muita parte que não é. E eu acho que o escuro ele também meio que faz parte assim do fundo, porque lá no fundo não chega tanta luz. Por mais que não esteja lá nas profundezas, nos oceanos mais profundos, não é um lugar tão claro. Eu acho que passa mais essa ideia de mar, não fica tão estranho. E assim, se você for numa floresta, a maioria das árvores elas têm uma folhagem verde, mais ou menos o mesmo tom, que não é um verde feio, mas não é um verde muito vivo, não é um verde neon. Algumas árvores vão ter um verde mais amarelado, algumas um verde mais aceso, mas a maioria não. Mas aí tem alguns ipês que são coloridos. Agora imagina um filme aqui na Terra em que todas as árvores são coloridas como ipês. Foge um pouco da realidade. E agora eu acho que eles conseguiram mesclar um pouquinho. Tipo, lá no fundo do mar não é tudo colorido. Tem os corais com cores mais vibrantes e tem as plantinhas com as cores menos vibrantes, mas eles conseguiram trazer a realidade e um pouco mais disso, e também uma qualidade de imagem mais real, que ficou mais convincente e mais imersivo, você se sente mais dentro do filme. Eu não vi em 3D e ainda assim tiveram momentos que eu senti como que eles estivessem próximos, tipo, bem realista, e eu acho que essa experiência acaba sendo muito boa, mas na questão de imagem tiveram alguns momentos que eu não achei tão realista assim, como as águas vivas que eu mencionei. Nesse quesito de qualidade de imagem, iluminação, enfim, eu dou um 7, porque é uma nota assim, aprovável, mas poderia sim estar um pouco mais iluminado em algumas partes que estavam mais escuro, poderia sim ter uns detalhes mais
com cores mais vivas, porém eles souberam dosar, porém talvez tivesse como dosar um pouquinho melhor. E a qualidade da imagem estava muito boa em umas partes, mas outras estava normal. Então meio que o filme não é a mesma qualidade do começo ao fim. Então eu daria um 7 nesse quesito, que não é uma nota ruim, não é uma nota baixa, mas também não é uma nota muito alta, não é um 10. Já em questão de erros de gravação, coloquei aqui por quê? Porque todo filme tem algumas coisas que não tem sentido ou que foram gravadas de um jeito errado. E eu, com meu olho clínico, não vi muitas dessas coisas, mas tiveram, assim, duas coisinhas que na hora do filme me fez sair de dentro do filme, sabe? Tipo, eu tava tipo, prestando muita atenção e teve duas coisinhas que me fez ficar perdida, tipo, como assim? Na verdade, eu acho que talvez até tenham tido mais, mas eu consigo me lembrar de duas. Na hora que ela tava mexendo na coleção de coisas dela e ela mexeu num livro, eu pensei, poxa, livro à prova d'água, porque o livro tava inteirinho, não tava, tipo, desgastado nem nada. E mesmo que estivesse recém-afundado, joga um livro dentro d'água pra ver como ele fica. Eu sei que as folhas da época, tem toda essa questão, provavelmente eram diferentes, mas certeza que não era daquele jeito. Então isso aí me fez ficar meio bugada. Eu vi a animação, mas faz muito tempo, eu acho que também tinha isso, só que enfim, foi uma coisa que não fez tanto sentido. E outra hora que ela se agarra nas águas-vivas, tipo na parte de baixo, e eu fico imaginando que na vida real ela teria levado um choque, simplesmente isso. Existem águas-vivas gigantes no fundo do mar, existem sim, só que com certeza ela teria levado um belo de um choque naquela cena. Foi uma cena muito bonita, mas fugiu da realidade. E a ideia deles era tornar real, por mais que estamos falando de sereia, né? Que não existe na realidade, mas enfim. Então eu acho que isso não ficou... minha cabeça ficou bugada. Eu fiquei com uma leve agonia, tipo, que linda essa cena, mas nossa. Tocando na parte de baixo, água viva, na cauda dela, enfim. Essa parte eu dou um 8, por quê? Porque é aceitável, porque ficou bonito, ficou lúdico. E, enfim, é um filme sobre sereias, então é mais aceitável do que seria em um outro filme, de repente. Imagina, esse filme é mais compreensível ter um livro embaixo d'água tão inteirinho, que em um filme que não tem sereias, um mergulhador achar um livro embaixo d'água e tá em ótimas condições. Então, nesse sentido aí, dá pra passar um paninho. E como, assim, foram duas coisas que mais me chamaram a atenção nesse sentido, eu tirei, tipo, 2 pontos. Nota 8 pra esquisito, porque a maioria das coisas fez sentido. As mudanças de roteiro. Agora chega a nossa parte com spoilers. Eles fizeram muitas adaptações de roteiro. Eu acho que a que mais chamou a atenção, principalmente porque foi a primeira que a gente soube, foi a etnia da Ariel. A gente sabe que pela história era próxima a uma ilha, o reino do Eric parecia uma ilha, mas a gente não tinha informação de onde era. Só que nessas regiões as pessoas tinham a pele mais escura. Nesse filme eles deixaram mais claro, não assim tanto que se falem no filme, mas que a gente sabe pesquisando, de que foi confirmado que é no Caribe. E lá a etnia das pessoas é diferente. Na Europa, por exemplo, e aquela Ariel antiga estava muito europeia. Mas eu acredito que não foi isso que fez eles escolherem a Harley, até porque logo no começo a primeira coisa que se falou foi da questão do talento dela, da voz dela e da performance dela atuando. Foi muito mais uma questão assim de mérito que, apesar de não parecer com a primeira Ariel, a do desenho no caso, teve muito talento ao performar como, e por essa questão de mérito ela conseguiu esse papel. E gente, logo no comecinho eu já comecei o filme quase chorando. Por quê? Porque fez uma citação ao Hans, que foi o cara que criou a história da Pequena Sereia. Inclusive eu amo a história real, ouso dizer que mais do que a versão Disney. Então se vocês quiserem um vídeo sobre, comentem aí embaixo, porque eu adoraria fazer um vídeo falando sobre a história real, porque eu conheço há muito tempo essa história, eu já vi um filme baseado nela. E a frase fala que sereias não têm lágrimas, o que faz a sua dor ser maior. Meio que em outras palavras, mas é que a gente... É uma frase filosófica, porque se a gente parar pra pensar, a gente imagina um ser mítico como um ser feliz e que não tem sofrimento. E faz um certo sentido, por estar embaixo d'água, a sereia não poder chorar, porque a lágrima mistura com a água. Então a gente imagina um ser que não chora, um ser feliz. Só que ele quer dizer que é justo o oposto. Imagina você sentir, não poder chorar, não poder expressar. Então meio que isso torna ainda mais melancólico. E eu acho
que esse ponto de vista mais melancólico fez com que a gente entendesse um pouquinho mais o lado dela nesse filme, apesar de não ser tão igual a versão original. E ainda teve algumas mudanças, eu diria que é uma adaptação da animação. É como uma releitura, onde eles mantiveram as partes mais legais, acrescentaram outras e tiraram as partes não tão legais. Eu não diria que é uma versão hiper seguindo passo a passo, então faz até mais sentido eles mudarem a etnia dos personagens e tudo mais. E uma das coisas é que, por o filme ser mais longo, coube mais informações, então eles detalharam mais a vida dos personagens. E aí a gente conhece um pouquinho mais do Eric, porque antes o Eric era tipo o príncipe bonitão e só. Tipo assim, era um príncipe, simplesmente isso, um príncipe bonito, bondoso e ponto. E agora a gente tem um pouco da história dele e tem algumas explicações para algumas coisas. Por exemplo, ele vivia velejando, pelo que a gente vê, então ele não estava no barco naquele dia festejando por acaso. Não era uma coisa que ele estava deitado na cama e pensou: vou velejar e comemorar com os marinheiros. É claro que não era tão seguro para um príncipe, e a gente descobre algo que faz tudo ter mais sentido, que o Eric, ele é um filho adotivo, ou seja, ele apareceu quando o bebê e o rei e a rainha adotaram ele e deram a ele o trono. Tipo assim, ele virou herdeiro e tudo mais. Então isso meio que faz mais sentido, até mesmo pela aparência dele, né? Como eu falei anteriormente, é uma região do Caribe, a etnia das pessoas é diferente. O Eric, ele é mais branquinho, então talvez ele fosse de alguma região e ele foi vítima de um naufrágio quando era bebê e foi resgatado e a rainha o acolheu. E por isso, não só a aparência dele é mais explicada, como faz mais sentido ele querer velejar, ele ter essa personalidade mais livre, mais rebelde, porque ele meio que não se sente tão pertencente àquilo, por mais que o rei e a rainha, acredito eu, que tenham dado a ele todo o amor. É como que na cabeça dele ele não merecesse tanto ser príncipe, talvez, e isso explica mais esse espírito aventureiro dele, e a ideia de que ele não pertence àquele lugar, ele pertence ao mundo inteiro, ele quer viajar, quer conhecer lugares, ele não quer estar preso àquele reino como que ele não fosse parte dali, pô. Outra pessoa, no caso, não pessoa e sim criatura mitológica, que teve mais história foi a Úrsula. E na verdade já existiu um livro da Serena Valentim que eu amo muito, que é das vilãs, porque eu sempre amei essa coleção dela, onde ela explica a história das vilãs. E eles acrescentaram no filme o detalhe de que a Úrsula é tia da Ariel. Isso explica ainda mais o porquê parecia que ela tinha uma questão pessoal com a Ariel. Mas assim, a Úrsula é uma das vilãs que eu mais compreendo, porque tem vilão que parece que ele só é mal por ser mal e ponto. E a Úrsula, antes eu já entendia que ela era uma pessoa ambiciosa e aquele era o trabalho dela, então não era só a Ariel. E também era mais vantajoso para ela que as pessoas perdessem no acordo. Só que ela tem o interesse maior na Ariel por ser filha de um rei dos Sete Mares. Só que agora, no filme, fez muito mais sentido e fica muito mais interessante. E assim, gente, eu adoraria se o filme se aprofundasse mais ainda na história da Úrsula. Agora, tipo assim, ela falou em várias partes que era a tia da Ariel, e ela usou isso até pra convencer mais fácil a Ariel, tipo, que ela conhecia o Tritão, que ele era um homem autoritário, que ele, enfim, era um Tritão autoritário, que ele era mandão, que ele rejeitava a própria família. E eu acho que isso fez toda a diferença, principalmente porque adicionou mais personalidade a Ariel. Então ela tem mais personalidade, ela tem mais essa questão de que ela não era boba, sabe? Ela foi bem persuadida porque a Úrsula teve bons argumentos. Não é que ela chegou lá e decidiu, eu vou trocar tudo, deixar tudo por um homem. E também deixa mais claro nesse período, deixa mais intenso o desejo dela de ser humana, mesmo antes de conhecer o Eric, a curiosidade dela, tudo. Que são questões que já tinha no desenho, mas que eles aprofundaram por ter mais tempo. E aí uma das partes que eles tiraram foi a parte que ela pergunta a Úrsula como ia conquistar o Eric sem a voz. E a Úrsula, em outras palavras, sugere que ela tenha relações com ele, né? Enfim, que ela ia conquistar ele com a aparência, com o corpo dela.
Então, essa parte eles tiraram, felizmente. E também aquela parte da canção dela que ela fala que as meninas caladas que vão casar e que as mulheres que falam mais não vão casar, que a menina tem que ser quieta, enfim. Então eu achei uma ótima ideia eles tirarem essa parte do filme. Embora eu ainda teria compreendido caso eles encaixassem pelo simples fato de que a Úrsula é uma vilã, então tudo que ela fala não é lei. Se ela falou uma coisa que tem um cunho machista, é porque ela é uma pessoa má e ela tá tentando vender a qualquer custo, manipular Ariel usando qualquer artifício. Então eu compreenderia se eles tivessem deixado, mas eu fiquei muito feliz que eles tiraram, até porque parte do público é crianças e as crianças não têm tanto esse filtro. Eles também adicionaram novas músicas e pra mim as músicas novas estão muito dançantes, muito bonitas, principalmente que tem partes da Ariel como que ela estivesse cantando na cabeça dela. E eu acho que faz muito sentido, porque uma pessoa que gosta de cantar, ela canta até na própria cabeça. E se ela não podia usar a voz, ela não ia deixar de gostar de música por isso. Então, meio que essas músicas refletem o interior dela, e é com a música que a gente mais consegue entender o que ela está expressando, através da melodia e não só das palavras, enfim. E eu achei essas músicas muito impactantes. Deram uma música pro Eric também, que ele precisava, né, de uma música pra gente entender um pouco mais ele, não ser só o príncipe bonitão e ponto. Colocaram mais músicas com os animais. E outra adaptação foi a amizade do Sabichão com o Sebastião, que eu achei sensacional, porque ficou uma dupla divertida. Sabe aqueles amigos que não se batem, mas se amam ao mesmo tempo? Que viviam um implicando com o outro, mas se gostavam e que tinham o mesmo objetivo em comum e por isso estavam juntos. E as músicas deles foram as mais divertidas. Eu achei as outras muito dançantes e aquela música Beija Moça foi muito legal. E teve muitas cenas cômicas nesse filme. Eu dei altas gargalhadas na hora que a Ariel foi explicar o nome dela pro Eric sem falar. Eu dei altas gargalhadas com o Sabidão tentando cantar pra tornar o clima romântico e achando que cantava belíssimo porque era um pássaro. E eu dei altas gargalhadas com a Ariel tentando ensinar o Eric a soprar a concha. E o Sebastião achando que ela tava fazendo biquinho pra beijar ele. E também eu vi algumas adaptações até mesmo nas palavras, porque eu acho que ficou mais imersivo e a gente se sentiu mais ali dentro, com alguns termos mais próximos da atualidade, que eram coisas que não se falavam naquela época. Como essa cena que o Sebastião acha que a Ariel vai beijar o Eric e ele fala, vai que é tua, Ariel. Naquela época ninguém falava, vai que é tua, mas isso tornou mais cômico, uma coisa que a gente não esperava ele dizer. E outra coisa também é da Úrsula tentando convencer ela quando ela tá pensativa. E a Úrsula fala, eu já ofereci meu pacote premium. Essa parte também no cinema todo mundo deu risada ao meu redor. E tipo assim, naquela época não existia isso de pacote premium. Mas deu essa modernizada que fez com que a gente que tá em outra época conseguisse compreender mais a vibe. Outra mudança é que as irmãs de Ariel não são todas brancas igual no desenho. Então, primeiro que ela não fica meio fora de contexto, assim, só ela daquela cor e várias irmãs diferentes. E assim, cada uma tem uma etnia de multiplicação, simplesmente porque ele é o rei dos 7 mares, ou seja, ele conhece várias regiões das profundezas. E eu imagino que por isso as famílias de sereias elas sejam mais misturadas, porque é mais fácil para elas irem nadando de uma região do oceano para outro, do que para os humanos irem a cavalo ou velejando para outra região. Então talvez a mãe da Ariel tivesse uma etnia e ele outra, até se ela tivesse sido uma princesa e ele um príncipe um dia. E os pais dela, sucessivamente, no caso a mãe da Ariel e os pais do rei Tritão tivessem outra etnia. Então essa é a explicação que eu achei na minha cabeça. Pra cada uma ter uma etnia, de repente uma puxou uma avó, uma puxou a mãe, outra puxou o pai. Outras foi mais uma mescla. Eu já até imagino a mãe da Ariel sendo uma mulher negra, porque eles tiveram, no caso, uma filha mais retinta, a Ariel, que eu acho que mesclou um pouco os genes. Ela não é tão retinta, mas não é tão clara.
de repente tinha algum asiático na família do rei Tritão ou da rainha, que eu não sei o nome, enfim. E ficou mais explicativo ainda o motivo do rei odiar o mundo dos humanos e também de onde veio o encantamento da Ariel, porque a mãe dela era encantada pelo mundo humano. Talvez no tempo que elas estivessem juntas, a mãe tivesse nutrido essa fantasia nela de conhecer esse mundo. E o pai dela queria restringir ela mais ainda, porque nós entendemos que a mãe da Ariel foi morta pelos humanos. Então isso intensifica o ódio do rei dos mares, mas a Ariel, ela sempre teve a natureza questionadora e tem cenas que ela bate de frente com o pai. Nesse filme ela tá com mais personalidade, ela é aquela pessoa que ela pensa fora da curva e que ela fala o que ela pensa e ela debate, né? E eu achei muito impactante porque tem horas que dá pra levar a reflexão pra outros contextos. Porque o que acontece? O que é a Pequena Sereia? É um ser que tá preso no seu mundo e que não pode de jeito nenhum se misturar com pessoas de outro mundo. E há um preconceito mútuo, os humanos acham que as sereias são malignas e as sereias acham que os humanos são malignos, então é muito mais essa questão de preconceito, tipo, eu não conheço aquele mundo, não conheço aqueles seres, logo eles devem ser maus. E isso dá pra levar pra vários aspectos, então pra mim esse é um filme que fala de preconceitos e que ficou muito claro tudo isso. E eu achei uma reflexão profunda, passada de uma maneira leve e delicada com uma história infantil. Então eu achei assim um roteiro genial, eu amei essas mudanças, amei eles terem mais histórias, confesso que gostaria de um detalhamento maior, mas pra mim talvez isso deixa pra um próximo filme. Eu sei que continuações de live action da Disney, na maioria das vezes assusta, né, porque nem sempre a continuação faz jus ao primeiro filme. Já existia continuação, então eu acho que do mesmo jeito que eles implementaram, eles poderiam implementar. E quanto a Úrsula, que eu gostaria de ver mais, quem sabe eles não tragam pra versão de vilãs. Porque Malévola foi um sucesso, porque Cruella foi um sucesso. E agora eles vão trazer o Scar, quem sabe aí eles não trazem uma Úrsula. Depois de Branca de Neve, quem sabe não tragam uma Rainha Má. E eu ia amar tudo isso, essa versão, então eu acho que abre em cima deles porque ficou um questionamento de que a Úrsula, ela é irmã do rei e ele exilou ela. Por quê? E aí a gente vai ver mais questões. E sobre as irmãs de Ariel, elas aparecem um pouquinho mais do que na animação, porém ainda é muito pouco. Mas eu acho que trazendo a história da Úrsula ia consequentemente trazer um pouquinho mais da história delas, porque se a Úrsula é tia delas, talvez em algum momento esteve junto, se for como no livro da Serena Valentim, ela esteve junto das sobrinhas, então assim a gente vai explorar um pouquinho talvez da infância, da adolescência daquelas sereias, e saber um pouquinho mais sobre elas. Então sobre as mudanças no roteiro, amei totalmente todas as adaptações que eles fizeram. E eu daria uma nota 9 de 10. Mas claro, não foram só as mudanças no roteiro, como alguns outros detalhes do filme que me deixaram feliz quando eu vim saber mais sobre, como por exemplo o Sebastião. Ele tinha aquela aparência, longe de ser a aparência de um caranguejo, mas é uma imagem mais caricata. Só que o Sebastião, ele é meio que o servo queridinho do rei. A gente podia ver que as características mais gritantes no desenho dele era a boca muito carnuda, era a testa um pouco mais alta. E na dublagem original, ele tinha um sotaque mais típico do sotaque dos escravos. No caso, era uma linguagem mais estereotipada. Então, pra época que a animação foi feita, era algo mais aceitável, mas hoje não, era como que fosse a representação de um lacaio, um escravo, porque ele estava sempre acompanhando o rei. Depois a Ariel, o que o rei mandava ele fazer, ele fazia. E ele tinha aquele sotaque, e eles colocavam isso como algo até mesmo engraçado e cômico. Então eu fiquei super feliz que eles alteraram esse sotaque. Gente, aqui tá cheio de mosquitos. Um mosquito passou aqui na câmera pra dar a opinião dele também. Gente, se você tá vendo esse vídeo até aqui, que esse vídeo tá longo, viu? Se você chegou até aqui, é porque você tá gostando de me ver falando, opinando. Então já deixa o seu like aqui embaixo, tá? E não se esqueça de se inscrever no canal e me seguir nas redes sociais para mais conteúdo como esse. Agora eu vou falar um pouquinho sobre os looks. Também tem os cenários, as cores, o que é que eu achei. Eu achei tudo lindo,
os looks lindos, o look da Vanessa, aquele vestido roxo, belíssimo, os detalhes em neon da Úrsula, a make, enfim, nota 10 pra tudo. Inclusive, eu amei a maquiagem da Ariel. Você deve estar se perguntando, a Ariel tava maquiada? Sim, ela tava, e eu reproduzi a maquiagem desde o trailer e tá aqui nos cards pra vocês verem depois, tá bom? Ela tava com a maquiagem mais clean, já a Úrsula com a maquiagem mais drag, que eu amei. Algumas alterações de tom, que no desenho é mais azul, no filme tava mais verde, enfim. Se eles dosaram um pouquinho nas cores no fundo do mar, aqui na Terra, eles capricharam mais no quesito looks. Eram os looks mais coloridos dos personagens e mais até mesmo condizente e imersivo. E eu achei isso tudo muito interessante. Eu tenho uma curiosidade pra vocês, que é a seguinte. A pessoa que fez a voz da Ariel em inglês estava no filme como uma atriz de um momento que ela entrega um garfo pra Ariel. E o garfo é como a coroa, né? Porque a parte cômica é o que ela acha que é pra pentear o cabelo, porque o Sardão inventou uma historinha pra ela, já que eu não sabia o real uso daquilo. Então é como que tivesse a Ariel antiga com a Ariel atual, uma passando pra outra, algo que pertencia meio que às duas. Bem, tem a questão da dublagem, porque aqui no Brasil a pessoa que dublou a primeira Ariel foi dublada pela pessoa que dublou a primeira Ariel. Tá um pouco confuso, mas é o seguinte, a mulher que fez a voz original em inglês da Ariel foi dublada pela mesma dubladora da animação, porque dublou a voz dela. E falando agora um pouquinho sobre a atuação. Eu achei tudo uma atuação nível Disney. O que é uma atuação nível Disney, certo? Por se tratar mais de um universo mais infantil, tudo é mais dramatizado. Ou seja, eu ouvi alguns críticos falando que eles estavam mais infantilizados, os demais personagens. Só que isso é clássico da Disney. Em A Bela e a Fera a gente vê isso quando o comparsa do Gastão começa a dançar e todo mundo junto. A gente vê isso em outros live actions, que é justo por ser algo mais infantil e fica mais... os personagens mais expressivos. Então a atuação dos personagens pra mim foi mais condizente com a atuação dos outros filmes da Disney. E eu acho que nesse quesito todos os atores, principalmente os principais, atuaram super bem. Eu achei a Harley impecável no papel de Ariel. Eu gostei da atuação do Eric, confesso que eu preferi a atuação da Harley. Gostei da atuação dos novos personagens. Mãe do Eric, eu achei ela lindíssima e os looks dela também lindíssimos. E minha irmã também teve uma cena que ela tava com um vestido branco, comendo, e minha irmã falou que linda, tipo, ela tava com um look lindo, ela tava linda. Enfim, e eu achei muito legal a gente ver a mãe do Eric. Criei algumas especulações sobre o rei, por que ele não tava ali, será que ele morreu ou será que ele tava doente? Fiquei com essa pulguinha atrás da orelha. E outra adaptação também que eu não comentei antes foi como a Ariel foi chegar lá. Porque ela não foi, tipo, apareceu lá na praia, como na animação, e faz mais sentido, tipo, ela só subiu, e era muito mais difícil, obviamente, nadar com pernas, até porque ela não sabia usar as pernas, do que com a cauda. Então, meio que ela deu a sorte de ser pescada. E mais sorte ainda de que ela foi pescada sem a cauda. E ela foi pescada, né, nua, no caso, porque foi como ela se transformou. Pra entender que ela tá nua, mas não mostra, tipo, ela nua, nem nada do tipo. Não se assustem. Mas aí o pescador, ele decide cobrir ela com o que ele tinha e levar ela pro palácio, porque ele não sabia o que fazer. Então ele leva pro castelo, no caso. Porque é o que dá a entender, a rainha ela era boa e acolhedora. E a rainha ajuda ela e pergunta se ela tem pra onde ir. E tem muita essa questão de que ela não falava, então... no começo eles achavam que ela não estava falando por causa do trauma, né, de talvez ter sofrido um naufrágio, e depois vai se vendo que ela não fala mais, enfim. E, gente, eu achei ela com muita personalidade. Tem uma cena que ela meio que sai andando e encontra as coisas do Eric. A gente vê que eles têm coisas em comum, porque ele gosta de viajar e explorar, e ela tem esse desejo de conhecer o mundo humano. Ela se encanta com os objetos. Tem a pequena sereia, que é literalmente uma pequena sereia. E eu surtei quando ele fala, ai, você achou isso, minha pequena sereia? Eu, por um momento, achei que ele tava falando com ela.
desde que a Pequena Sereia era... A minha Pequena Sereia era a Pequena Sereia dele, que era uma bonequinha, tipo, desse tamanho. O interessante é que ela sabia de muita coisa, como aquela pedra que ela quebra e era uma pedra preciosa dentro, que tava num fóssil. Enfim, ele fica impressionado. Eles tiveram muitos momentos juntos, achei muito romântico. E, gente, eu dou nota 10 pra essas referências que eu descobri. Dou nota 7 pros looks, porque eu gostei muito, mas eu gostaria talvez de ter visto mais cores, mais roupas nela, talvez no dia a dia. Então foi esse o vídeo, espero muito que tenham gostado. Não esquece o like, comenta aí as suas opiniões, siga as minhas redes sociais e até mais.